Luiz Cosme Pinto é jornalista com passagens por grandes redações de TV, como Globo, Record, SBT e a extinta Manchete. Recebeu importantes prêmios, entre eles o Vladimir Herzog, que venceu por 3 vezes, e o prêmio Embratel de jornalismo. Escreveu 2 livros de crônicas, Birinites, Catiripapos e Borogodó e Ponte Aérea. Luiz Cosme Pinto é o entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Cosme, vamos falar dos seus livros? Vamos. Como tudo começou? Você tem uma obra já mais antiga, Sim. né, e uma atual. Olha, começou, eu vou dizer para você assim, o meu interesse pelas crônicas, que na verdade é a semente da minha vida de cronista, se é que eu posso usar esse título tão legal, né? É, na minha infância, porque eu tenho 62 anos, então eu fui menino nos anos 70, 70 e pouco, numa época que os jornais do Brasil e também do Rio de Janeiro, onde eu morava, eles tinham uma presença muito grande de cronistas. Isso dava uma qualidade que as pessoas hoje em dia têm até dificuldade de imaginar. Mas você abria um jornal, o mesmo jornal podia ter o Rubem Braga, o Fernando Sabino, o Nelson Rodrigues, e uma coisa fantástica também. Esses cronistas, às vezes, estavam em mais de um jornal. Uhum. Então, estava, por exemplo, no Globo, ou no Jornal do Brasil, ou nos dois, ou no jornal aqui de São Paulo. Uhum. Então, essas pessoas, e cronistas mulheres também, como Clarice Lispector, como Raquel de Queiroz, então, Nelson Rodrigues, João Saldanha, isso me fez ter um contato com as crônicas muito cedo. Uhum. Minha avó gostava muito de crônicas, lia junto comigo, me estimulava muito a ler, e meu pai também. Então, isso me fez ter um interesse pelas crônicas desde cedo, que talvez tenha ficado adormecido um tempo, sabe, Priscila? Uhum. E aí, na prática do jornalismo, quando eu me formei, comecei a trabalhar, eu, de novo, volta e meia tinha uma lembrança. Algo me trazia de volta às crônicas. Uma notícia, uma conversa na redação, uma situação que, como repórter, às vezes você encontra na rua e ela tem um aspecto, um perfil de crônica, mais do Uhum. que de uma notícia. Até explica pra gente essa diferença, então, de uma notícia, uma crônica, uma narrativa. Priscila, a crônica e o jornalismo, eles são, vamos dizer assim, ótimos vizinhos. Uhum. São parceiros de uma vizinhança muito bem-sucedida. Porque, como eu estava dizendo para você, as crônicas tiveram uma presença muito grande na imprensa brasileira, até hoje tem, né? Uhum. A gente sabe que hoje, no Brasil, se vende muito, muito, muito menos jornal do que já se vendeu. Sim. É interessante isso, é curioso, desafiador, porque o Brasil vendia muito jornal quando ele tinha uma população gigantesca de analfabetos. Uhum. Parece que a parte que lia, lia muito. E lia muito jornal. Uhum. E as crônicas saíam em jornal, né? Então, elas saíam menos em livro do que em jornal. Uhum. Então, o jornal era também o terreno dos cronistas e das cronistas. E isso deu uma proximidade. E o que que acontece? Existe um paralelo feito pelo cronista Humberto Werneck, de quem eu sou fã e tenho a sorte de ser amigo, que eu acho muito legal, que ele fala: os ingleses inventaram futebol, Uhum. mas o país do futebol é o Brasil, Sim. porque foi o Brasil que teve Garrincha, que teve Pelé, que foi tri, tetra, penta. Uhum. Bom, então é o país do futebol. As crônicas, elas surgem na França. Tudo que os estudiosos dizem é nesse sentido. Uhum. Havia uma publicação lá no final do século XIX, portanto, Uhum. 1800 e quebradinhos, quase 1900 e pouco, Aham. que chamavam-se folhetins, uma espécie de revista. E no finzinho desses folhetins vinham textos assim curiosos, de cenas da rua. E aquilo os franceses chamavam de crônica. Hum. Naquela época, os franceses tinham uma influência muito grande no Brasil. Como hoje, talvez pela globalização isso já tenha passado, mas
talvez algo parecido com o que os Estados Unidos têm aqui com a gente, naquela época era a França. Uhum. Então isso chega ao Brasil, e o que que Humberto Werneck diz? Bom, quem inventou as crônicas foram os franceses, mas o país da crônica é o Brasil. Por quê? Porque assim como tivemos no, no futebol todos aqueles craques maravilhosos, nas crônicas a gente teve João do Rio, Rubem Braga, Antônio Maria, Clarice Lispector, Fernando Sabino, Raquel de Queiroz. Uhum. Então, assim, foi algo muito surpreendente dentro de um gênero que ainda não era bem conhecido, que alguns achavam menor, porque justamente ele não entrava em livros, ele entrava em jornal. Isso dava um caráter, Priscila, de transitoriedade para a crônica. Ou você lia naquele dia, ou no dia seguinte o jornal já embrulhava o lixo, já embrulhava o peixe, É. já ficava no chão da cozinha. Era Uhum. comum naquela época, né? A pessoa ia fritar um bife, ia fazer uma fumaceira em casa, esticava o jornal no chão Aham. para chupar a gordura. Então, veja que desperdício, né? Textos maravilhosos foram embora, então o pessoal lia rápido. Certo. Talvez até isso também ajude a explicar um pouco. É com Rubem Braga, Fernando Sabino e outros gênios que as crônicas começam a ir para os livros. Isso dá uma eternizada Uhum. nesses textos que a gente não poderia jamais, né, deixar ir embora assim na esteira de um jornal jogado fora. Aham. Então, eu entendo, sabe, Priscila, que entre o jornalismo e a crônica existe uma preocupação e um compromisso com a informação, Uhum. né? O jornalismo, ele vive da informação, Sim. né? E ele é uma profissão que eu acho magnífica, e eu sou um cara de muita sorte de ter passado a minha vida nas redações, nas ruas, e fazendo e trabalhando com notícia, né? Uhum. Foi o que sempre me encantou, que sempre me animou a trabalhar e sair de casa para cobrir os acontecimentos. Uhum. Então, quer dizer, a notícia, ela precisa, o que que ela vai fazer? Ela vai dar um resumo para a pessoa. Olha, Priscila, ontem aconteceu isso aqui no Brasil. A Uhum. chuva aqui, um escândalo ali, é uma história bonita aqui, e assim é o resumo do dia lá no exterior, foi isso. Uhum. A crônica, ela vai se ater àquilo que é muito pequeno para ser uma notícia, porém, aparentemente. Uhum. Então, sei lá, eu aqui no meu livro e nas minhas crônicas de toda semana, que eu continuo publicando em algumas revistas, eu sempre procuro pegar essas situações que estão na vida das pessoas. Vou te Uhum. dar um exemplo, e acho que talvez consiga explicar melhor com ele. A minha última crônica para essa revista foi sobre mensagens de áudio. Hum. Isso é algo muito presente na nossa vida hoje. Sim. As pessoas, em geral, elas passam o áudio, muitas não, muitas escrevem e tal, mas nem todo mundo tem tempo, paciência ou vontade de escutar o áudio. E se vem uma mensagem longa, então, e muita gente até se apresenta no status ali dizendo áudio não, Uhum. mensagem curta, por favor, escreve. Isso não é uma notícia, mas Uhum. pode ser uma crônica. Hum. Por quê? Assim como tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Sim. Eu, por exemplo, Uhum. vou contar para você, eu gosto. Eu Uhum. gosto porque a voz revela muito. Às vezes um texto escrito, frio, você fica na dúvida, será que ele está Que brigando é. comigo? O que que ele está sentindo? E Exatamente. a voz traz uma informação nela mesma. Traz humor, traz dor, traz alegria. Uhum. Se a notícia é boa, se você vai me dar uma notícia boa por áudio, o seu tom de voz é um. Se a Sim. notícia é ruim, é outra, não é? Uhum. Então, isso é tema para uma crônica, sabe? Outro dia na minha rua chegou um sofá. Alguém chegou lá e deixou um sofá lá. Hum. Não é uma notícia. Você vai dizer o quê? Numa rua de São Paulo, foi colocado um sofá? Você vai dizer, poxa, que esse cara tá maluco? O que que isso quer dizer para minha vida? Não quer dizer nada. Mas Uhum. talvez, se eu conseguir te contar essa história do sofá, de onde ele veio, quem trouxe e para que ele vai Uhum. servir. Nós estamos numa cidade que tem mais de 30 mil moradores de rua, Priscila. Sim.
De repente você tem um sofá numa rua, pode ser a melhor notícia do mundo para uma dessas 30 mil pessoas. Vai Uhum. transformar a vida dela. E aquele sofá vai virar mais do que um sofá. Vai ser uma sala de visita, talvez até uma mansão. Uhum. Então, essa é mais ou menos a diferença de uma crônica para uma notícia. Quer dizer, a notícia, ela tem tempo de validade, ela tem a necessidade de informações precisas Uhum. e ela é fundamental na vida de todos nós cada vez mais, né? Tanto para a política quanto para a economia, para o nosso bem-estar. A gente Uhum. precisa estar bem informado e o jornalismo profissional bem feito é fundamental para isso. Uhum. E a crônica, ela já passeia um pouco, sabe? Ela passeia pelo cotidiano, ela pega essas histórias e ela tem a função do entretenimento, mas também, às vezes, de dar um alerta de valores essenciais na nossa vida. Então você pode pegar um sofá jogado na rua e falar um pouco da injustiça social, Uhum. das pessoas que não têm onde morar, dos nossos desequilíbrios sociais, né? Então é um pouquinho sobre isso. Por exemplo, tem uma história, Priscila, que eu vou contar aqui para você, que eu acho que também é um bom exemplo. O Rubem Braga, que para muitos foi o nosso maior cronista, e eu aqui vou dar um palpite de aprendiz, mas eu digo para você que se estamos no país da crônica e o maior cronista brasileiro é Rubem Braga, eu posso dizer que Hum. Rubem Braga talvez tenha sido o maior cronista do mundo, Sim, certo? tem um bom ponto de vista. Né? Tem uma lógica, né? Sim. E muito bem, o Rubem Braga era doido para trabalhar em jornal. Era o sonho dele, um menino lá em Espírito Santo, ele é de Cachoeira do Itapemirim, e ele então ele vai e Uhum. consegue uma chance, e ele vai trabalhar como repórter. E ele vai para a primeira reportagem dele, é sobre uma feira de bichos. Hum. E ele vai lá, vê aquele monte de passarinhos e gente visitando, ele se empolga e tal, e volta com a matéria. E o dono do jornal, que era amigo do pai dele, depois que ele volta, pergunta lá para os redatores: "E aí, como foi o menino? Ele é bom e tal?" Eles falam, hoje falaram: "Olha, é um menino muito simpático, muito educado, inteligente, mas para repórter não dá. Hum. Não brinca, o que que houve? Olha, ele não falou o preço dos bichos, não falou quantos tinham, não falou quando abre e quando fecha a feira. Aham. Mas As então falou do quê? informações, né? Mas então falou do quê? Falou de um menino que se encantou com um passarinho, ficou amigo do passarinho e fez o pai comprar o passarinho. Então ele Aham. contou a história da amizade do menino com o passarinho. E o dono do jornal, muito sábio, falou assim: então tá bom, vamos contratar. Não vai ser repórter, mas vai ser cronista. E assim o Rubem Braga começou a escrever as coisas dele. E é um escritor, Priscila, que em toda a vida dele, me parece que fez apenas um livro que Uhum. não foi de crônicas, foi um livro de poesia. E um homem preparadíssimo, as pessoas às vezes se enganam com a simplicidade de Rubem Braga. O Rubem Braga foi correspondente de guerra, ele foi embaixador, ele foi representante comercial do Brasil no exterior, ou seja, um cara muito preparado, muito estudado. O negócio dele era escrever crônicas. Eram Uhum. as histórias aparentemente miúdas que ele conseguia que florescessem. Uhum. Então esse é um bom exemplo. Aham. Acho que consegui explicar. Então vamos falar um pouquinho dessa experiência, né, de contar histórias, mas de uma maneira diferente, porque no jornalismo a gente também conta histórias, Sim, mas aí as informações elas precisam necessariamente estar aí, né, estar no sim, material. Na crônica, então, você pode dar asas à criatividade, por exemplo, né? sim, sim, é verdade, Priscila. É um bom olhar que você tem para esse gênero literário e, eu gosto de avançar um pouco, sabe, Priscila? Hum. Porque, por exemplo, se existe uma coisa que eu sonho, para mim ela é verdade. Na Uhum. minha vida, ela aconteceu. Tá. Ela tinha cores, ela tinha uma situação. Eu posso botar isso na minha crônica. E eu conto como se tivesse acontecido, porque de fato aconteceu. Uhum. Agora, eu trabalhei mais de 30 anos como jornalista, como repórter, como editor. Uhum. Se eu chegar na redação
e começar a escrever as coisas que eu sonhei, no dia seguinte eu sou um ex-jornalista, Sim, sim. não é? Quer dizer, ninguém quer saber de sonho. É isso que você falou. O jornalista, ele é um contador de histórias verdadeiras. Uhum. O cronista, ele é um condutor de histórias, um contador de histórias também, com alguns momentos em que aquela história pode ser um pouco sonhada, Uhum. também, né. Eu lembro, por exemplo, da Raquel de Queiroz, para muitos, uma das nossas melhores cronistas, e que foi a nossa primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. Ela tem uma crônica muito famosa chamada Pedra Encantada, que Hum. inclusive deu nome ao livro dela de crônicas. E o que é essa crônica, Priscila? É uma pedra muito grande que tem numa praça. E ela fica lá, como qualquer pedra, parada, né? Uhum. As boas pedras costumam ser assim. Mas Sim. essa tem uma particularidade. Quando vai chegando a noite, essa pedra começa a se movimentar. Hum. Mais do que se movimentar, ela começa a se formar como uma mulher. Hum. E ela anda por aquela praça. E tem um homem que passa, que é porteiro, e que passa por aquela praça à noite. Quando ele vê aquela mulher, ele não só acha aquela mulher muito bonita, como ele se canta e se apaixona por ela. E ele vê que aquela mulher mora naquela praça. E ele Uhum. tenta voltar lá de dia para ter um contato com ela e só vê a pedra. Então a crônica é um pouco isso, quer dizer, esse amor impossível desse homem por uma pedra que à noite é uma mulher. Aham. Então, ora, se isso não é uma ficção, eu não sei o que é, porque Uhum. isso não aconteceu, Verdade, é. de fato, a não ser na cabeça dele. Agora, se a Raquel de Queiroz, cronista espetacular que foi, está dizendo que é uma crônica, quem Uhum. é o Luiz Cláudio para dizer que não? E eu aproveito essa carona dela para também, de vez em quando, fazer minhas fantasias nos meus livros, às vezes pegar uma outra história e juntar numa outra, porque as duas sozinhas não teriam consistência para segurar um texto. Aham. E é isso, né, Priscila? Assim, eu acredito que contar e ouvir histórias é algo que está entre as atividades mais fantásticas que nós temos na nossa vida. Uhum. Existem poucas coisas mais prazerosas do que ouvir uma boa história, Sim. do que ter uma boa conversa. Porque a boa crônica, você está lendo e de repente você fala assim: peraí, esse negócio aconteceu comigo, pô, também. Uhum. Peraí, meu pai me contou essa história outro dia. Se alguém fala isso no meu livro, nossa, eu sou o cara mais feliz do mundo, de verdade. Uhum. Porque o que o cronista quer é isso. Ele quer conversar com o leitor dele. Uhum. E a crônica, ela também tem essa característica, Priscila, de ser um texto que as pessoas leem e conseguem entender. Um Uhum. boia-fria, A com todo linguagem. respeito, e um advogado vão ter Uhum. um entendimento bem parecido daquele texto. A crônica é uma linguagem direta, são textos curtos, muitas vezes divertidos, outras nem tanto, Uhum. mas são textos muito acessíveis, né? Isso eu acho que é uma característica boa, porque essa é também um dos encantos da crônica, né? Quando é Uhum. crônica, quando é conto? Porque o conto também tem algumas características assim, são histórias curtas, mais de ficção. Mas se a Uhum. crônica também dá as suas Ah, beiradas legal. para ficção aí, como acabamos de Aham. falar da Raquel de Queiroz, como é que a gente fica, né? Aí vem uma definição muito boa, que se eu não me engano é do Rubem Braga, que eu ouvi do Humberto Werneck, que crônica é tudo aquilo que o cronista chama de crônica. Né? Quer dizer, escreveu e disse que é crônica, se o autor está dizendo que é É crônica. crônica. Aí a gente tem então o seu livro, Ponte Aérea. Me Ponte conta essa Aérea. história, por que que tem esse título? Vamos lá, Priscila. Ponte Aérea é meu primeiro livro, né? É um livro Uhum. de 2010, é um livro que começa a ser escrito ali por 2003, 2004. Nessa época, eu fazia parte, com muito orgulho, da equipe do Jornal da Globo, na Uhum. TV Globo de São Paulo. Uhum. E naquela época, veja como tá longe e tá perto. É. Porque naquela época a gente ainda não tinha os jornais, eles não tinham seus sites, nem os telejornais, nem os jornais de papel, Uhum. nem as rádios. Então, o Jornal da Globo queria botar textos, queria fazer uma página
do Jornal da Globo com Uhum. textos que não fossem só aqueles das matérias. Tá. O brasileiro ainda assistia os jornais naquele horário, sentado na sua poltrona. Uhum. Muito bem, e me pediram, Cosme, poxa, tenta fazer uma crônica aí em cima da matéria que você editou. Aí vinha um assunto, às vezes, lá. Teve um caso, por exemplo, de um faxineiro do aeroporto de Brasília que achou uma fortuna. Hum. E ele devolveu esse dinheiro, e o passageiro era um suíço. Essas histórias, né, Priscila, que às vezes não cabem só numa notícia. Uhum. Por mais completa que a notícia seja, ela tem alguns desdobramentos que a crônica às vezes consegue abraçar, pela sua linguagem. Então, aquele faxineiro acha o dinheiro, o passageiro que ia para a Suíça já estava na Suíça Hum. e volta, enfim, e aí tem aquele encontro. O faxineiro acaba sendo muito valorizado, elogiado, e a gente contou essa história. O faxineiro de uma cidade chamada Céu Azul. Veja que elementos vão aparecendo, né? Que homem é Uhum. esse e tal? E então, são histórias assim que eu vou tentando botar aqui. E aí, é claro que nem todas essas crônicas apareceram e fizeram parte do site do Jornal da Globo, mas o site me ajudou a abastecer. E aí tem muitas histórias, Priscila. Eu tive, talvez assim, os dois momentos mais importantes da minha vida foram os nascimentos das minhas duas filhas, a Luísa e a Lorena, Uhum. que são meus amores e são as minhas grandes inspiradoras na escrita. Uhum. E a Luísa e a Lorena, desde pequenas, gostam muito de histórias e sempre me falaram: Mas, pai, é história da vida real? Uhum. É de verdade? Aconteceu mesmo? Aham. E aí vem essa coisa, né, da imaginação e tal. E, e elas sempre foram muito inspiradoras e, ao mesmo tempo, fornecedoras de elementos para que eu contasse as minhas histórias. Elas eram fonte também. Hum. Então, aqui eu tenho várias histórias que eu contava para elas, né. Então eu misturo um pouco, sabe, Priscila, um pouco de, eh, histórias baseadas no jornalismo, no tempo do Jornal da Globo, histórias das minhas filhas, histórias do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, nasci em Vila Isabel. Eh, Hoje em dia eu tenho mais tempo de São Paulo do que do Rio, Uhum. mas me formei no Rio de Janeiro, tive esse contato com a imprensa carioca que foi muito bom para mim, com a literatura também, muitos escritores lá no Rio, Uhum. e também essa minha ida e volta para o Rio de Janeiro para visitar a família e tal. O pessoal até brinca: "Poxa, mas você tem mais de 30 anos de São Paulo, não perdeu o sotaque?" Eu falo: "É Aham. porque eu vou lá treinar". Ah. Né, eu vou lá treinar, eu pego o pessoal do Meia, de Cascadura e etcétera, e Aham. isso, treina a nossa língua para não perder o sotaque carioca. Aham. E assim foi, então eu achei esse nome adequado, porque mistura bem histórias do Rio e São de Paulo. São Paulo, né, coloquei aqui, Aham. imagens características, e é um livro que você pode inverter a posição, Uhum. e ele está sempre como ponte aérea ou aérea ponte, enfim. Uhum. E o que que você percebeu nessas idas e vindas, morar em São Paulo, morar no Rio, o que que tem de diferente que chamou tanto a sua atenção para você escrever sobre isso, para ter as crônicas sobre isso? Olha, Priscila, eu acho que a grande questão está no nosso olhar, Uhum. né? Assim, eh, eu me tornei jornalista porque eu sou um cara curioso, sabe? E, e como cronista, o jornalista que existe em mim me ajuda muito, Uhum. porque o jornalista é um pouco cara de pau. De novo, se não for cara de pau, corre o risco de ser um ex-jornalista. Sim. Às vezes você tem que fazer uma pergunta discreta, às vezes mas você basicamente tem que ser um cara curioso. Então, eu ia e voltava para o Rio de Janeiro, mas sempre morando em São Paulo. Eu ia lá, Uhum. visitava a família, voltava, levava minhas filhas, depois voltava e tal. Eh, eu tô de olho nessas questões. Outro dia, eu li uma crônica maravilhosa do escritor Fabrício Corsaletti sobre a Avenida Paulista.
Hum. E ele fala de várias pessoas passando pela Paulista, dos executivos, dos estudantes, dos manifestantes. E ele fala uma coisa, e das pessoas que entregam panfletos que ninguém lê. Uhum. E é verdade. A Sim. pessoa fica distribuindo aqueles papeizinhos que ninguém lê. Isso me interessa. De verdade, me interessa muito. Uhum. Não só eu tenho interesse sobre o papel que ela está entregando, como sobre a pessoa que está entregando. Uhum. Quem são essas pessoas? Porque todo mundo tem uma história. Inclusive aquele papel tem uma história. Isso aqui tem uma história. Esse Uhum. pedaço de madeira tão lindo, um dia foi um galho de árvore. Ou, né, foi alguma coisa. Quer dizer, é É, uma questão da gente olhar para ele. Como é que a gente está olhando para ele? A gente está olhando para ele só aqui como um anteparo? Ou a gente está pensando no que ele foi antes? Como sim. nós, né, Na Priscila? história. Né? Uhum. Você foi uma adolescente, você foi um bebezinho, você foi uma criança, não é? E, Sim, com enfim, são as certeza. fases. E quando a gente olha dessa maneira, a gente enxerga coisas. Uhum. Então, há pouco tempo, eu fiz uma crônica sobre esses distribuidores de panfletos. Por quê? O que que tem nesses panfletos? O que que se oferece? A gente mais ou menos já sabe, né? É apartamento, mas também se oferece na hora do almoço, é, o O PF, que se restaurante mais leva o próximo, restaurante mais plano de próximo, saúde. plano de saúde. Se você leva esse panfleto no restaurante mais próximo, você leva, ganha 10%. E quem que Aham, distribui? E quanto ganha? E por que que trabalha nisso? sim. E o que que fazia antes? Porque ninguém nasce distribuidor de panfleto. Uhum. É como um ambulante do trem. O que está por trás daquela pessoa que às vezes até está gritando na viagem, está se defendendo, Uhum. mas aquela pessoa não nasceu ambulante do trem, né? Sim. Ela já teve uma outra profissão. Então, isso me interessa muito, sabe, Priscila? E Uhum. eu acho que esse olhar é determinante para um cronista, né? Uhum. De enxergar essas histórias, porque não serão histórias extraordinárias, pelo menos nas minhas crônicas. Aqui eu tenho meus 2 livros, eu não Uhum. tenho nenhuma história, por exemplo, de uma viagem espacial, de uma guerra, Uhum. sabe? De um casal de namorados que um está na Austrália e o outro está na Groenlândia, Uhum. sabe? Os amores impossíveis. Não, são histórias que acontecem na nossa vida. O Uhum. meu objetivo é que você leia essa história, Priscila, e você fala, pô, isso tá aí uma coisa que podia acontecer Uhum. comigo. E aí, E como é o que que será que e eu o que que a reagiria? gente consegue ver nessa transição aí, Rio, Entre os dois São livros? Paulo, Rio, São Paulo, essa ponte aérea mesmo. Tem O que muitas histórias. conta aí? Olha, tem muitas histórias do Rio e de São Paulo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de feira de antiguidade. Uhum. E com o tempo, eu fui percebendo que os livros que a gente compra na feira de antiguidade podem ter tesouros fabulosos. Uhum. Por quê? Os livros são vendidos em feiras de antiguidade, eles costumam ter dedicatórias. Hum. Então, você vai lendo aquelas dedicatórias e você vai eh, imaginando que pessoas eram aquelas, né? Uhum. Como é que esse livro veio parar aqui com uma dedicatória tão linda? Eu jamais daria o meu livro ou venderia um livro com essa dedicatória, a não ser que a pessoa tenha morrido. Uhum. Às vezes a pessoa morreu, aquilo ficou guardado num armário, o- e aí a pessoa que herdou foi morar num lugar que não tinha lugar para os livros e deu. Entende? Quer dizer, Aham. são essas histórias que eu tenho aqui a partir, por exemplo, de uma feira de antiguidade. Por exemplo, uma outra história bem do cotidiano que acontece num dia 1º de abril. Uhum. Envolve um homem e uma mulher. E essa mulher, ela é muito criativa, muito divertida. Uhum. E ela está conhecendo esse homem. Eles talvez seja uma amizade, talvez não seja, é algo que não está muito claro. Tá. E ela liga para esse homem de madrugada e conta para ele que está diante de um grupo de super-heróis. Hum. É uma noite de chuva em São Paulo, essa mulher liga para ele e fala que tem um super-homem na frente dela, que tem uma Mulher Maravilha, Uhum.
e que ela não sabe o que que vai fazer. Esse homem acordado de madrugada com essa história, ele fala: "Essa mulher tá louca, o que que está acontecendo e tal", mas ela o convence a ir lá. Por quê? Porque realmente essas figuras existem. Estavam Sim. num baile à fantasia e Hum. teve um acidente de carro, né. E quando ele chega lá, tá apenas a mulher sozinha no carro dela esperando ele. Hum. E ele fala: "Mas cadê os heróis?" Ela fala: "Ah, acabaram de sair". E é um dia 1º de abril. Então, ele fica naquela dúvida: será que ela me passou um trote porque era o dia 1º de abril? Ou realmente tudo isso aconteceu e eu demorei para chegar, porque até acreditar na história, fiquei contestando e questionando. Aham. Então, eh, fica essa dúvida no ar, né. Uhum. Essa é uma outra história. E tem histórias, assim, bem do dia a dia. Por exemplo, eu lembro que aqui, ó, eh, tem uma história chamada Cinderela. Hum. Uma amiga minha, que eu não eu sempre, ou quase sempre, eu não cito o nome das pessoas, porque a gente não sabe, às vezes a pessoa não gosta ou não quer, Uhum. né. Gosta, mas não quer que a Divulgue, identidade dela fique exposta. Mas essa minha amiga, ela é muito bonita e muito alta, Hum. muito alta. Deve ter 1,85 m pelo menos. Uhum. E naturalmente tem um pé muito grande. E é uma mulher muito elegante, se veste bem, mas tem dificuldade de encontrar sapatos. Sim. E aí, Priscila, olha o drama. Ela sabe de uma liquidação no bairro de Moema, Hum. justamente da loja que vende sapatos grandes. Então ela vai correndo para lá, chega cedo e começa a procurar e tal, não sei o quê. Num determinado momento, ela encontra lá um par de sapatos e calça esses sapatos. Para ela calçar esses sapatos, ela tem que descalçar os sapatos que ela está usando. Sim. Então ela descalça esses sapatos e deixa lá. Hum. E dá uma caminhada para testar e vai para frente do espelho. Quando ela volta, já disposta a comprar o par de sapato dela sumiu. Nossa. É. E ela vê aquele par de sapatos no pé de outra mulher, Hum. que está lá dentro. Porque a mulher achou que aquele par de sapatos Estava estava à vendo. venda. Aham. Estava ali pela loja, alguém tinha experimentado e deixado. Realmente, ela experimentou e deixou, mas aquele sapato é dela. Uhum. Isso gera uma dificuldade, uma discussão ali de provar aquilo, né, que Aham. a entre as duas. Então são situações, assim, curiosas que acontecem, né, quer dizer assim, já tem aquela sede de consumo natural do ser humano, né, o Uhum. preço barato, uma coisa que você gosta. Nossa, você não vai entregar aquilo, tipo, você vai comprar um livro, só tem um exemplar na livraria, né, você pegou, você não vai entregar aquilo de jeito nenhum, nem que a pessoa te Uhum. pague, né. Era o caso dela com o sapato. E a outra mulher também, mulher parecida, grande, alta, pés grandes também. Aham. E curioso que até há pouco tempo saiu um livro, que chama-se Só Tem 39, que é justamente sobre também, falta de sapatos grandes Uhum. para mulheres altas. Mas a pergunta que não quer calar, destrocou o sapato? Destrocou. Ela conseguiu convencer, porque era difícil para a mulher explicar, né, para a outra entender. Que a outra Uhum. também estava tão encantada com o sapato, já com o sapato no pé, que ela não tirava, né. Mas aí ela chegou até a apelar para o chulé. Hã. Dizia: "Não, esse aí tá com o meu chulé, tá com o meu cheiro". Aí ela finalmente entendeu e concordou em abrir mão. E tem também, sabe, são histórias bem assim por exemplo, eu tenho uma de saudades cariocas, Hum. né. Por exemplo, a minha infância em Vila Isabel, eu conto muitas histórias, a respeito disso, de vizinhos. Por exemplo, nós tínhamos, vizinhos. Aquela coisa das crianças, né, de querer sempre brincar, e Hum. nada pior para uma criança do que estar na hora da brincadeira, ter que almoçar, Uhum. né, ou ter que lanchar, ou não vou nem falar da lição de casa, mas o almoço era um terror. E nós tínhamos 2 vizinhos,
muito brincalhões, muito ativos, né? E muito magrinhos. E eram os campeões da brincadeira, estavam sempre brincando. E a mãe Uhum. insistia para eles almoçarem, e eles não iam. Ela descia, às vezes pegava eles pela orelha, pelos braços, com rigor, e levava Uhum. eles para casa. Mas eles, além de tudo, Priscila, eles almoçavam tão rápido que imediatamente já estavam lá embaixo, brincando de novo. E a gente não entendia, até que num dia a gente descobriu o que que eles faziam. Eles estavam aqui almoçando, lá, e a mãe estava lá na lida, né? Na Aham. cozinha. Estamos aí falando do Rio de Janeiro dos anos 1968, 67, talvez. Bom, os meninos estavam aqui comendo. Quando a mãe virava de costas, eles, ou o bife ou o macarrão, jogavam pela janela. Nossa. Um dia, uma vizinha contou isso para a mãe. E a Uhum. mãe foi lá para baixo ver. E realmente encontrou lá quase que um bandejão pronto. Porque eles jogavam a comida fora para ter tempo de De brincar. brincar. Então ela vai lá, e bom, aí dá um castigo neles, eles ficaram um tempão sem brincar, e tem todo o envolvimento das outras crianças e tal. Uhum. Enfim, são histórias assim, sabe, Priscila? Histórias que acontecem na vida da gente, que parecem coisas muito simples, e que eu acredito que elas ganham força mesmo quando você lê. Porque eu acho que mais do que o que a gente conta, é o como a gente conta, Sim. né, que faz a diferença para o nosso leitor, né. Uhum. E uma coisa que eu tenho percebido, ouvindo muitos escritores que eu respeito demais, que eu admiro muito, é que é a dificuldade de escrever simples. Quanto mais simples você escreve, mais fácil o leitor lê, Uhum. mais difícil é para o escritor. Não é simples você escapar desses clichês, sabe, dessas palavras às vezes empoladas. O gostoso é realmente você escrever de uma forma que todo mundo possa entender. É gostoso, mas é difícil. Eu Uhum. mesmo que tenho que escrever uma crônica por semana, nossa, ô Priscila, eu escrevo e reescrevo e reescrevo e reescrevo muitas e muitas vezes, e depois que eu mando, ainda fico, puxa vida, Podia ter feito poderia ter feito daquele jeito e tal. Aham. Bom, daí vamos agora para o livro mais recente, né? Sim, vamos falar um pouco do Billy Knight. Billy Hum. Knight, Catiripapos e Borogodó. É. Bem, tem uma diferença muito grande entre eles, né, Priscila? Porque Uhum. ao escrever o Ponte Aérea, eu gostei do negócio. Uhum. Eu me apaixonei e lancei já pensando no segundo. Porém, eu trabalhava bastante nessa época, eu estava fechando um jornal de rede, Uhum. era muito tempo do meu dia dedicado a isso. Então eu fui adiando esse projeto do segundo livro, que continuava dentro de mim, mas eu estava buscando o momento ideal. Uhum. Então, em 2020, eu já estava de volta à TV Globo, eu entrei, deixei o jornalismo e fui para o entretenimento. Eu estava Uhum. trabalhando no programa da Ana Maria Braga, do qual tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe, uma equipe muito bacana. E quando chegou em 2021, eu cheguei à conclusão que para eu realmente conseguir fazer o livro que eu queria fazer, não dava para ficar trabalhando naquele ritmo, era o período da pandemia, estava tudo Uhum. muito complicado, eu precisava me desligar da profissão de jornalista, pelo menos por alguns momentos, por algum período. E assim foi. E eu estava fazendo um curso de pós-graduação em literatura, porque eu sabia que também na minha função de cronista tinha muita vontade, mas faltava um pouco de preparação literária, de estudo. O Ponte Uhum. Aérea foi um livro muito legal, que eu fiz com muito amor mesmo, com muita dedicação, mas foi um livro que eu não tinha o apoio de um professor, por exemplo, para discutir os textos e etc. E isso eu tive no meu curso, que eu fiz no Instituto Vera Cruz, e então, em 2021, eu passo a me dedicar integralmente ao meu livro, e em 2022 eu vou atrás das editoras, vou em busca das editoras, eu consigo a editora Cotter, que aceita o meu projeto,
E em 2023, então, eu lanço o Birinites, Catiripapos e Borogodó. Hum, É um livro de 28 crônicas. Na essência, é a mesma coisa, no sentido de que são histórias do cotidiano, são histórias que estão aí na nossa frente, que muitas vezes a gente, por pressa, ou porque está olhando para o celular, ou porque está preocupado com outra coisa, não percebe. Ou percebe, mas não tem tempo de contar, não tem tempo de escrever, uhum, né? Então, é isso que tem aqui. O que tem de diferente, basicamente? Eu pude me dedicar mais. Então, por exemplo, a quarta capa do Birinites, Catiripapos e Borogodó foi feita por um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser amigo, que é o Caco Barcelos. O uhum, Caco Barcelos, como todo mundo pode imaginar, é um cara bastante ocupado. sim. Então, quando eu peço para ele fazer a quarta capa, ele fala para mim: olha, Cosme, pô, eu tô com isso, tô com um documentário, tô com um livro, não sei das quantas, tem uma minissérie na TV Globo, tem não sei o quê. Eu falei, eu já fiquei assim. Aí ele, muito generoso, como sempre, falou assim: tenho tudo isso, mas não posso dizer não para um amigo. Então foi ótimo, mas isso, por exemplo, tivemos que esperar, naturalmente, a agenda dele para encaixar, Sim. né? Uhum. Então, se eu continuasse lá trabalhando, talvez não desse. Mas com um pouco mais de tempo foi possível, a gente teve contato, ele viu o livro, escreveu com calma. O Álvaro Costa e Silva, que é um jornalista da Folha de São Paulo, é um colunista que publica artigos na terça e no sábado, fez a orelha. Uhum. Também conversei, somos amigos de muitos e muitos anos. A Rita Lizauskas, do Grupo Estado de São Paulo e da Uhum. TV Cultura, fez o prefácio. Então foi um livro que eu caprichei bastante. Nem todos os textos que eu tinha e que eu ofereci acabaram sendo publicados. Tinha mais textos. Uhum. E aqui tem muitas histórias de gente, Priscila. Gente, são pessoas. É o que eu gosto mesmo de falar. É sobre pessoas, Uhum. sobre as reações, sobre os olhares que as pessoas têm para determinadas coisas. Então, por exemplo, eu divido aqui o meu livro, Priscila, em 5 blocos. O primeiro bloco é papo de boteco. São histórias que acontecem dentro de bar. Isso que é o Birinati? Exatamente. Isso tem a ver com Beer Night. Uhum. Depois, eu tenho histórias do meu bairro. Eu moro na Vila Buarque, que é um bairro bem central, perto da Praça da República, perto de Santa Cecília. E então acontecem muitas histórias lá que eu Uhum. percebo e procuro contar. Depois tem na catraca. Eu sou um passageiro do transporte público. Uhum. Eu só ando de ônibus, de metrô e de trem. Eu não dirijo mais, Uhum. porque eu entendo que a cidade precisa de um respiro, que se a gente não tiver carro, a gente acaba não usando mesmo, porque se a gente tem, mesmo que a gente queira o transporte coletivo, às vezes um imprevisto, a gente vai e pega o carro. Então, Uhum. eu não tenho carro. E o transporte público, para quem não sabe, é um manancial de histórias muito ricas, Sim. né? Histórias muito divertidas, mas também de histórias muito graves, preocupantes, tristes. Por exemplo, uma tentativa que já houve, felizmente não se consumou totalmente, de acabar com a profissão do cobrador de ônibus, Uhum. do cobrador que no Rio se chama trocador, Uhum. ou cobradora, ou trocadora. É uma profissão muito importante que só quem não usa o transporte público pode achar que não é importante. Sim. Cai na falsa ideia de que o bilhete único. Ah, não, a pessoa vai pagar com bilhete único para quê, o cobrador? O Uhum. cobrador não apenas vende a passagem. O cobrador dá orientação, o cobrador tira dúvida, o cobrador ele ajuda, por Na exemplo, um segurança. cadeirante, ajuda na segurança, ajuda a pessoa que não sabe. Passa na Faria Lima? Passa. Mas a Uhum. Faria Lima, se você contar de uma ponta a outra, tem, sei lá, 6, 8 quilômetros. Então passa na Faria Lima, mas às vezes passa num trecho. Uhum. Isso faz uma diferença na vida de uma pessoa total. Imagina se você você está indo encontrar o seu namorado, vão ter algo que não pode ser adiado. É a coisa mais importante da sua vida. E não tem o cobrador de ônibus. Ah, pega o aplicativo, mas nem sempre o aplicativo resolve. Sim. Ou às vezes o celular tem sem bateria. Então, não se abre mão de uma profissão como essa. Isso é uma discussão que tem aqui no meu livro, é uma das crônicas. Também os ambulantes.
Então, isso aqui está no bloco de crônicas na catraca. Aí depois tem Os Imortais, pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida de jornalista. Por exemplo, a primeira crônica chama-se Boa Noite, Boa Sorte, que era um jeito de falar do Paulo Henrique Amorim, um bordão do Paulo Henrique Amorim, de quem eu tive a sorte e a alegria de ser amigo. Então eu conto. Bem Amado é um outro jornalista também muito legal, de quem eu fui amigo. E assim vai. Várias pessoas importantes que passaram pela minha vida e que não estão mais vivas. Inclusive, Priscila, eu comecei a minha profissão de jornalista, de repórter, trabalhando no Jockey Club, no Jockey Club do Rio de Janeiro. E lá eu participava das transmissões, eu ajudava, eu às vezes entrevistava um jockey, às vezes entrevistava um treinador. E lá eu vi surgir um cavalo. Um cavalo que eu nunca mais esqueci. Um cavalo chamado Itajara. E eu conto então a história desse cavalo, que infelizmente depois ele abandona as pistas, porque já estava, né? Já tinha corrido um período, sofreu uma contusão, ele abandona as pistas, vira um grande reprodutor e depois ele morre. Então eu conto a história desse cavalo porque muitos anos depois eu fui encontrá-lo já como reprodutor numa fazenda. Eu já não morava mais no Rio e ele também não. Mas nós dois, aqui o estagiário aprendendo jornalismo e o cavalo estreando, nos conhecemos no Jockey Club. Esse cavalo sofre uma contusão, vai morar numa fazenda como reprodutor, fica muitos anos. E eu saio dessa rádio onde eu trabalhava com o Jockey Club e vou ser repórter de televisão no interior de São Paulo. E aí eu descubro que bem pertinho de mim está naquela fazenda aquele cavalo. Então a gente faz uma reportagem, na época, para o programa Globo Esporte, e isso está contado aqui nessa crônica. E um outro bloco é o álbum em preto e branco, na qual, nessa parte, eu conto histórias da minha família, da minha avó, alguma coisa das minhas filhas, do meu pai, da minha mãe, do Rio Antigo em que eu vivi. E também é algo assim que conta muito. E é aqui nesse bloco, Priscila, que está a resposta para esse título: Pirinaites, Catiripapos e Borogodó. Porque o meu pai, que Edgar Pinto, que se estivesse vivo hoje teria 96 anos, o meu pai nasceu em Vila Isabel e gostava de usar umas palavras um pouco mais difíceis, assim, sabe? Brincava bastante com as palavras. Era aquele raciocínio assim, brincalhão, de que se eu posso complicar um pouco, para que é que eu vou facilitar, né? E ele usava essas palavras. Então, eu fiz uma crônica sobre o jeito dele de falar, que acabou recebendo esse título, e eu peguei esse título emprestado para botar no livro. A primeira ideia do título também era uma expressão bem antiga, balacobaco. Era para essa crônica. Mas depois eu achei que Birinate, Catiripapos e Borogodó tinha sonoridade e de alguma maneira ele também fazia assim uma lembrança, talvez afetiva, talvez sonora, mais do que até do que afetiva, com um livro de contos do João Antônio, que é Malagueta, Perus e Bacanaço, que fala da malandragem, do pessoal que jogava sinuca. Então, como é um livro que fez e ainda faz bastante sucesso, Malagueta, Perus e Bacanaço, eu trouxe aqui o meu modesto Pirinaites, Catiripapos e Borogodó, para quem sabe pegar um pouco na carona desses títulos com sonoridade. Você passou de jornalista para escritor agora, né? Sim. Então já deixou o jornalismo de uma certa maneira para trás para poder se dedicar exclusivamente para a escrita. Essa transição, ela foi difícil, essa decisão, porque largar o jornalismo também é uma decisão muito difícil, mas ao mesmo tempo entrar numa outra carreira que tem muitos desafios. Sim, Priscila, não foi fácil, não. Eu pensei bastante, tive a ajuda das pessoas mais próximas, minhas filhas, minha namorada, e, e todas elas me aconselharam mais ou menos no mesmo sentido. O que que você está esperando para fazer o que você está com vontade? Você está esperando o quê?
você já vai fazer 60 anos. Naquela época, agora eu tenho Aham, 62, eu vou fazer 63. E aham. estou muito feliz com essa mudança, muito feliz. A primeira coisa é concreta e objetiva. Eu deixei de ganhar um salário que era bom, onde eu trabalhava, Uhum, e estou ao sabor do livro, se vende, se não vende. uhum. Se não vende, não ganha nada. Se vende alguma coisa, ganha alguma coisa. Sim. Mas assim, eu tenho uma vida simples e eu tinha, acima de tudo, vontade de fazer isso. Eu Uhum, fiz tantas reportagens, Priscila, e editei também, de pessoas assim, eu fiz uma transformação na minha vida, eu me reinventei. E a uhum, gente fica pensando, será que eu teria coragem? Será que seria bom? Então chegou a minha hora. uhum, E assim, eu sou um escritor, mas eu também sou um vendedor de livros. Eu ando sempre com meus livros. Eu entro numa livraria, a primeira coisa que eu pergunto é: você tem aí o Birinati, Catilpapos e Borogodó? Conhece esse livro? Porque, olha, eu sou o autor do livro, é um livro de crônicas, eu acho que você, como livreiro, não perde nada em conhecer. Manda um resumo para a pessoa pelo telefone mesmo, a aham, pessoa fica sabendo, depois eu pergunto se ela quer comprar ou não, eu procuro meus amigos, eu vou às feiras literárias, continuo fazendo lançamentos. Eu consegui lançar meu livro, Priscila, em Portugal, em Lisboa. uhum, Aqui no Brasil eu lancei em muitas cidades. Agora mesmo eu vou para Belo Horizonte no mês de junho. Eu vou para a uhum, livraria Quixote, em Belo Horizonte. Vou lançar meu livro no dia 7 de junho. Então é algo que me deixa, assim, muito feliz. Eu estou numa fase da minha vida em que as minhas filhas já são mulheres, uhum, né, então, assim, as minhas despesas também não são tão grandes, e eu acho que eu merecia isso, sabe, Priscila? O uhum. jornalismo é uma profissão maravilhosa, mas não é a única. Sim. Então eu poderia me dar o direito de me aventurar um pouco sobre a escrita. E eu acho que eu ainda tenho muito, muito que aprender, e eu vou aprender, Priscila, escrevendo. Uhum. Eu quero escrever muito. Eu tenho esses 2 livros e eu quero um dia dar uma entrevista para você quando eu tiver 8, 10 ou 12, né. Aham. Muito menos pela quantidade, mas muito mais pelo prazer de ter escrito tudo isso, sabe? Hum. E eu tenho muita vontade de continuar contando essas histórias. Muitas vezes também fico pensando: será que eu vou sair do gênero de crônicas? Eu vou para outros? Se você me perguntar hoje, eu acho que não, Uhum. porque o que eu gosto de escrever mesmo são crônicas. Então, as coisas mudam, né? As pessoas mudam, ainda bem, Uhum. mas nesse ponto eu ainda não mudei. Você falou muito também sobre o olhar do jornalista. O jornalista sempre precisa ver aquilo que está nas entrelinhas, enxergar coisas que as pessoas normalmente não estão enxergando e por isso que a gente dá luz àquilo. As crônicas também. Então você enxerga situações, pode usar o imaginário, mas o seu imaginário você também já enxergou alguma coisa em algum lugar, em alguma situação. Esse olhar é o que faz também a diferença na sua escrita? Olhar o que está acontecendo no entorno, olhar como as pessoas se comportam, olhar como as coisas acontecem. Sim, eu acho que faz toda a diferença, viu, Priscila? E a questão do jornalismo, ela é muito importante, Priscila, porque no dia a dia de um repórter, as crônicas elas estão muito vivas. Uhum, Vou te dar um exemplo. Uma vez, antes do ano 2000, bem antes até, 1990 e noventa e poucos, eu trabalhava no SBT da Vila Guilherme. A gente uhum, era vizinho da casa de detenção que não existe mais. E nós fomos fazer uma reportagem sobre as visitas na casa de detenção. E tivemos um atraso. Nós estávamos ali tão pertinho, né? uhum, Mas atrasamos e quando chegamos lá, o horário da visita tinha acabado. hum, Mas eu vi vários ambulantes com roupas assim como se estivessem para vender. Eu fiquei curioso com aquilo. E o que que acontece? Aquelas pessoas que estavam ali com as suas roupas nas araras, nos cabides, elas alugavam aquelas roupas, porque os visitantes, quem ia visitar os presos,
não sabia, muitas vezes, que existiam trajes proibidos dentro da prisão. Uhum. Pessoas humildes. Então, por exemplo, homem só entrava de calça comprida e Uhum. camisa. E a cor da calça também diferenciada, né? Exatamente. Então, ninguém poderia entrar na detenção para visitar o seu parente preso de bermuda e camiseta. Uhum. Mas, poxa, o sujeito veio lá de Ribeirão Preto, e aí? Vai voltar? Porque está sem Uhum. roupa? Sim, infelizmente vai voltar. Porém, existiam aquelas pessoas ali Uhum. para alugar roupa. Veja a importância do trabalho dessas pessoas, né? Uhum. E aí, a matéria nós perdemos, infelizmente. A notícia, a fila, os visitantes, inclusive esse aspecto de alugar roupa, quanto Uhum. custava e tal, nós perdemos. Chegamos atrasados, já tinha entrado todo mundo, o que que a gente ia fazer? Mas as pessoas que alugavam as roupas estavam ali ainda. Uhum. E aí? Vamos arriscar aqui uma reportagem com um olhar de crônica sobre quem são essas pessoas, da onde vêm essas roupas, onde é que elas arrumam isso, Uhum. onde que elas moram, por que que elas resolveram trabalhar nisso? Sim, tinham histórias ali maravilhosas que nós conseguimos contar, foram ao ar. Então, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes também o jornalismo, ele abraça a crônica. Uhum. Você entende? Quer dizer, aquela reportagem principal, a que nós tínhamos pensado em fazer, ela não aconteceu. Mas o destino nos deu outra, que eu achei mais curiosa até, mais Uhum. surpreendente, Uhum. né? Então, assim é esse olhar. E para a crônica, mais ainda, Priscila. Outro Uhum. dia, há pouco tempo, abriu na minha rua um açougue. Açougue bonito, grande. E eu saí de casa, quando eu olhei assim, logo a primeira coisa que eu vi foi um caminhão do corpo de bombeiro, mas aquele gigantesco, Hum. na porta do açougue. E um outro carro, que eles chamam viatura, né, um pouco menor, ali perto também, do outro lado da rua, e já o povo perguntando: "Pô, mas o açougue acabou de abrir, que tristeza, será que foi um incêndio, foi curto-circuito?" E já elucubrando, né, já que é Uhum. típico do ser humano, né, já especulando: "Será que foi um fio desencapado?" "Não, mas é muita geladeira que eles têm lá e tal", as pessoas já criando, as possibilidades do incêndio. Uhum. Bom, também, claro, né, tem lá um caminhão do corpo de bombeiros e tal. Eu fui lá olhar e nesse caminho de 80 metros, eu fui ouvindo pessoas todas falando e também indo na mesma direção que eu, todas curiosas. Quando nós chegamos lá, Priscila, o que eu vi foi um soldado ou sargento, sei lá, do corpo de bombeiros, comprando lá uns quilos de picanha e linguiça. O que ele ia fazer era um churrasco. E Aham. do lado de lá da rua, vinha uma pessoa, uma mulher, também do corpo de bombeiros, com cerveja, com Coca-Cola e etc. Aham. Ou seja, tinha acabado o expediente deles, estavam indo para o quartel, estava tudo certo. Uhum. Pararam e provavelmente iam fazer um churrasco para comemorar. Aí eu falo para você, existe ou não existe uma crônica aí? Sim, sem dúvida. Entendeu? Quer dizer assim, é a capacidade do ser humano de imaginar que o bombeiro, ele só existe se houver incêndio, Uhum. Uhum. não é? Quer dizer, se o bombeiro também é um ser humano, Sim. né? E eu fiquei muito curioso para saber como seria esse churrasco, né? Uhum, né, podia ter passado pedido convite. E isso fez parte de uma dessas crônicas que eu publico toda semana nas revistas. E aqui no Birinites, Catiripapos e Borogodó, tem várias, assim, sabe, de Uhum. situações do passado, da minha infância e de Bacana. coisas do dia a dia também, Uhum. né? Bom, e para encontrar esses livros, onde que é Olha, possível? Tem as suas redes sociais? olha, o meu livro é da editora Cotter. Quem Uhum. quiser entrar no site da Cotter e comprar, pode comprar. Quem quiser entrar na minha rede social, eu tenho uma página chamada Crônicas do Cosme no Instagram. Tem a minha página mesmo, que é Luiz Cosme Pinto. Eu Uhum. também estou no Facebook. Qualquer pessoa que quiser pode mandar uma mensagem encomendando o livro, que eu mando pelo correio para ela com uma dedicatória. Vai Uhum. ser uma alegria enorme poder fazer uma dedicatória para ela.
E ela também encontra, que eu acho que também é sempre uma excelente opção, nas livrarias. Tem várias livrarias de São Paulo, tem na livraria Folha Seca do Rio de Janeiro, Uhum. tem também em Santos, em Bauru, em muitas cidades que eu lancei, em Araraquara, por exemplo. E, enfim, é um livro que não é difícil não, viu? Ele tá aí, vamos dizer assim, como diziam antigamente, né? Hum. Nas boas casas do ramo. Aham. Bom, quero agradecer então essa nossa conversa, falar um pouquinho dos seus livros e contar tantas histórias. Obrigada. Poxa, eu que agradeço, viu, Priscila? Fico muito feliz de participar do programa Cultura e Saber Uhum. e de conversar com teus espectadores, que eu sei que são pessoas muito interessadas na literatura, e para mim é um privilégio. Nada melhor para um escritor do que conversar com seus leitores. Obrigada.